Bom dia, crianças, tudo bem? Bom, então eu deixei esse tempinho para vocês estudarem, né? E para vocês fazerem a pesquisa sobre discurso direto e indireto. Então, olha lá, vamos ver a pesquisa que eu fiz assistindo aos vídeos que eu passei para vocês, que estava bem fácil. Então, eu coloquei a data, que foi de sexta-feira, né? Pesquisa sobre discurso direto e discurso indireto. O que eu aprendi sobre discurso direto? Então, a palavra direto tem a ver com que o discurso, a fala, ela é reproduzida no texto, como se eu estivesse ouvindo a pessoa. É o diálogo, tá bom? Nós usamos os dois pontos e o travessão. Por exemplo, minha mãe falou: "O almoço está pronto. Venha comer." Então, olha só, eu estou reproduzindo o que a mamãe falou. Olha lá, a mãe falou isso, que o almoço está pronto, venha comer. Esta foi a fala dela, entenderam? Então, quando aparece travessão, a gente fala que esse discurso, essa conversa, ela é direta, porque aparece diretamente. Agora, olha só, quando a gente fala discurso indireto, não é o contrário, mas eu não vou ver a fala, alguém vai me contar a fala. Vamos ver? Então, eu aprendi que é o discurso em que o narrador, ou seja, quem está contando a história, é quem informa o que as personagens disseram, sem que suas falas sejam reproduzidas no texto. Ou seja, não vai ter travessão. A fala dele não vai aparecer igualzinha como se ele estivesse falando. Então, vai ficar assim quando é indireto. Olha lá. A mãe dele falou que o almoço estava pronto e chamou-o para comer. Então, o discurso indireto, eu estou contando o que a mãe falou, mas eu não estou mostrando a fala dela, tá bom? Então, isso daqui é importante ter no caderno para vocês sempre estarem utilizando quando vocês precisarem, que agora a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Agora a gente vai lá no livro, tá? Na página 139, tá? E vamos estudar mais um pouquinho. Abriram o livro, olha lá. A gente vai trabalhar então caminhos da língua, coloquem a data, tá? Não se esqueçam, discurso direto e discurso indireto. Vamos reler dois trechos do texto que a gente, não sei se vocês lembram, da história da Cinderela, né? Da Cinderela, tal como me contaram, que ela era super, queria muito limpeza, gostava, e ela maltratava as irmãs, né? Então, a fada madrinha ajudou as irmãs para que a Cinderela se casasse e fosse embora e deixassem elas, né, livres da Cinderela. Então, vamos reler dois trechos. Mas eu acho que Cinderela e ele foram feitos um para o outro, continuou a fada. Ah, disse a fada, mexendo sua varinha mágica. Este par de sapatos é para Josefina e este para Madalena. Olha o segundo trecho. Por favor, prosseguiu a fada, deixem escondidas até a noite do baile. Escondidos até a noite do baile, e só calcem quando estiverem preparadas para ir ao palácio. Repare que tem algumas partes que estão pretinho, né? Mais forte. Em negrito que a gente fala, né? A travessão, no início das frases, indica falas de personagem ou a voz do narrador. Então, quando a gente vê travessão aqui, será que é o narrador quem está contando a história ou são os personagens que estão falando? Sim, indica as falas de personagem. Então, toda vez que aparecer travessão, eu sei que é o personagem que está falando. As frases em destaque são as falas de personagem ou a voz do narrador? Então, olha lá, eu disse que aqui em destaque, em negrito, olha lá. Disse a fada mexendo com sua varinha mágica. Continuou a fada. Prosseguiu a fada. Quem está falando essas frases em negrito, em destaque?
É o narrador. Muito bem. Eu coloquei assim, ó, correspondem à voz do narrador. Qual é a função dos travessões que não estão no início das falas? Então, por que, olha lá, que por que que quando a gente não coloca travessão, quando a gente não coloca travessão no início das frases, qual é a minha intenção? Ele serve para separar a fala da personagem dos trechos correspondentes à voz do narrador, tá? Então, toda vez que aparecer assim, ó, disse a fada mexendo sua varinha mágica, né? Por que que eu coloquei essa frase no meio da fala? Significa a gente quer separar, a gente quer explicar quem é que está falando, tá bom? Por isso que a gente utiliza. Os verbos disse, continuou e prosseguiu. Eles sinalizam as falas da fada, né? E quais desses verbos são sinônimos, ou seja, têm o mesmo significado? Ou seja, né, tem um significado semelhante. Então, são continuou e prosseguiu. Disse não, não é? Continuou, prosseguiu, tem o mesmo sentido. Agora, a palavra disse não. Então, esses dois verbos têm o mesmo sentido. Mas fala para mim, por que foram utilizados dois verbos que têm significado semelhante? Então, vamos lá. Por que foram usados dois verbos que têm significado semelhante? Então, vamos ver. Por que será que falou assim, ó? Continuou, prosseguiu. Por que que eu utilizei duas palavras diferentes para falar a mesma coisa? Para evitar repetição do verbo, isso mesmo. E o verbo mexendo está relacionado à fala de uma personagem? Explique. Vamos ver, ó. Disse a fada mexendo. Ela está falando? A palavra mexer indica que ela está falando alguma coisa ou ela está fazendo? Não, ela está fazendo, não que ela está falando. Então, não. Esse verbo está indicando uma ação da fada enquanto ela fala, não a fala propriamente dita. Bom, então essa é a atividade de hoje. Eu vou mandar foto depois do caderno e dessa daqui. Não é para copiar, é para vocês fazerem e entenderem, combinado?